Vamos discutir este assunto com o António Leitão Amar e com o João Oliveira. Meus senhores, boa noite, sejam bem-vindos. António, vou começar por si, porque gostaria de saber, de facto, que exemplos de medidas é que o PSD estará disposto a apresentar ao PS para incluir nesta lei, de forma a ter a aprovação do PSD. Boa noite. Eu acho que primeiro é a base. Não é novidade nenhuma, o PSD existe há muito tempo. O PSD tem uma proposta que era significativamente diferente na visão dos partidos todos da esquerda. Se o PS em algum momento achasse que queria ser menos radical, para conversar com o PSD, teria que o fazer, desde logo, partindo da nossa proposta como uma proposta base. E há um conjunto diverso de matérias, não apenas da relação entre público e privado, num sistema que, na posição do PSD, deve ser liderado e dominado pelo Estado, mas pode contratar a prestação em casos em que, por força do contrato, o privado, como tem acontecido nos últimos anos, pode fazer mais barato, melhor em resultados de saúde e com mais acesso para os doentes. Isso é ponto assente. A possibilidade de manter as PPPs tem de estar nesta Lei de Bases da Saúde. Repare, o Presidente do Partido, eu não posso te falar com mais autoridade que o Presidente do Partido, que disse que ia nos próximos dias de indicar quais é que seriam. Eu estou-lhe a dar um exemplo de um ponto de divergência claro. Outro ponto foi a focagem do sistema não apenas ou tanto na doença, mas também na promoção da saúde. Por exemplo, uma atenção especial à doença e à saúde mental. Mas deixe-me dizer-lhe também mais o seguinte, independentemente da expectativa de que isto possa chegar a bom termo ou não. Eu devo dizer que acho isto tudo uma grande distração. Isto tudo o quê? Isto tudo à discussão da Lei de Bases da Saúde. Não há um problema no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, hoje, que é preocupantíssimo, que seja resolvido com qualquer das versões da Lei de Bases que tinha sido já agora aprovada. Portanto, assim sendo, mais valia deixar estar como está? Eu acho, sobretudo, que o país, nos últimos meses, caiu numa armadilha lançada por António Costa, que à medida que eram cada vez mais flagrantes os indicadores e os sinais de caos na saúde, de condições terríveis de funcionamento em hospitais e centros de saúde, com aumentos dos tempos de espera, com diminuição do número de cirurgias no ano passado, com tratamentos que deixaram de ser feitos a pessoas em hospitais do Serviço Nacional de Saúde, e António Costa, para distrair de um problema real de funcionamento que tem na sua gênese opções desta maioria de esquerda, que combinam, sobretudo, três coisas. Corte no investimento público, sempre para mais baixo do último ano da legislatura e da média da legislatura anterior em saúde. Cativações feitas, começaram por ser feitas também na saúde. E já agora uma medida muito gravosa, que foi a aplicação da medida destas 35 horas, que fez com que ainda hoje os hospitais, mesmo depois de já terem contratado mais profissionais, continuam com menos horas de enfermagem, designadamente, e técnicos de saúde para prestar... E hoje a Ministra da Saúde deu os exemplos concretos que há mais horas de trabalho na saúde, quer de médicos, quer de enfermeiros. João Oliveira, isso não é verdade. João, isso não é verdade. Com os 35 horas não houve um único enfermeiro que trabalhasse menos. Passaram a ganhar foi mais 5 horas extraordinárias. Mas continuam a trabalhar o mesmo. Não, João. Passam a trabalhar. Muitos deles começou por ser um terço e depois passou a ser mais outro terço dos enfermeiros. João, fazia-lhe bem analisar a situação e as contas e falar com as administrações de cada um dos hospitais que lhe vão explicar isso. Melhor que isso é falar com os enfermeiros e perceber a realidade que os enfermeiros vão. Mas já vou desmontar essa. Que hoje os hospitais têm muito menos horas de enfermagem disponíveis para os... E o que tiveram que fazer foi gastar muito mais em horas extraordinárias, ou, por exemplo, já agora com médicos, o trabalho dos senhores também, aumentar a contratação a médicos. Enquanto faziam isto, a contratação de médicos privados, empresas de médicos, enquanto faziam isto, enquanto distraíam o país com uma discussão de uma lei de bases, que é uma discussão que não resolve os problemas concretos, enquanto degradavam as condições do Serviço Nacional de Saúde, ainda se lembraram da coisa peregrina, que de matar os melhores casos em gestão financeira e cuidados de saúde,
que existiam no sistema que eram, foram três PPs e PPPs. E, portanto, vou precisar de António, para concluirmos esta ideia, e esta ideia que aqui traz, que de facto a discussão desta lei de bases é uma distração que foi montada pelo Primeiro-Ministro, o PSD no fundo está a ajudar a essa distração ou não? Agora a admitir a possibilidade de um acordo, vamos para mais negociações entre PS e PSD, o PSD está a ajudar o PS a manter essa distração? Não. Vamos lá ver uma coisa. O PSD ainda hoje, Rui Rio disse isto hoje. A primeira coisa que tem que acontecer é o PS, que já chamou todas as nossas propostas, perceber e mostrar se tem interesse em reverter isso. Em momento nenhum, Rui Rio disse hoje que os problemas essenciais dependiam da lei de bases e que o Governo não se ia focar era a resolver a degradação patente que os portugueses sofrem no Serviço Nacional de Saúde. Mas o PSD aprovar esta lei de bases vai dar aqui uma bandeira ao PS para levar para a campanha, ou não? Vamos lá ver uma coisa. Depende do que for aprovado. Se for aprovado, se o que fosse aprovado for a essência da nossa proposta e da nossa visão, não percebo se acha que o relevante é entrarmos na discussão de quem é que levou a bandeirinha, aquilo que Rui Rio disse, e hoje o coordenador do PSD também disse isso no Parlamento, é condição para o PSD que os pilares essenciais da sua visão para o sistema, que é muito diferente daquela que o PS tem andado a defender nas últimas semanas, seja a que predomina para que poder haver um voto favorável. Se assim é, se fosse pela bandeirinha da vitória na lei de bases da saúde, a vitória seria do PSD se fosse assim. Mas, de todo modo, o PSD, Rui Rio, tem falado muitas vezes ao longo destes meses na denúncia e oposição a esta gestão que tem castigado e fustigado o Serviço Nacional de Saúde com uma degradação evidente no desempenho e na sua qualidade. João, vamos por pontos, foram enumerados aqui alguns. Começo pela abordagem à questão da lei de bases. Nós não desvalorizamos a importância da lei de bases. A lei de bases tem uma importância própria e tem uma importância significativa, porque é a lei de bases, digamos assim, que fixa os critérios, as regras essenciais de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, de cumprimento pelo Estado daquilo que são as suas obrigações constitucionais em relação à garantia do direito à saúde, e ela tem uma importância própria. Agora, tal como dissemos desde o início, de resto não foi o PCP que transformou este processo no alfa e o ômega da discussão da política de saúde, e desde o início dissemos uma coisa que, aliás, ainda ontem no debate quinzenal o meu camarada Jerónimo de Sousa voltou a repetir, é que, a par da discussão da lei de bases da saúde, é preciso tomar as medidas urgentes que são precisas tomar para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E muitas delas nem é preciso inventá-las, estão escritas no Orçamento do Estado. Reforço pessoal do INEM, a criação de equipas de cuidado de saúde mental comunitária, o reforço da contratação dos profissionais de saúde para evitar a subcontratação de empresas. Há um conjunto de medidas concretas. A contratação de médicos para as zonas carenciadas. Há um conjunto de medidas concretas que estão previstas no Orçamento do Estado e que o Governo tem que concretizar. Que não depende rigorosamente mais nada a não ser disso, da concretização do Governo. E nós temos insistido muito nisso. Porquê? Porque para isso não é preciso uma nova lei de bases, nem isso condiciona ou limita o que quer que seja na discussão da lei de bases. E isso é verdadeiramente decisivo, porque é aí que reside a solução para a resposta imediata que é preciso dar a muitos dos problemas que existem no Serviço Nacional de Saúde. Agora, há problemas de fundo cuja solução passa também pela discussão da lei de bases da saúde. Vou-lhe dar este exemplo. Numa zona do país, há algum tempo atrás, havia um dermatologista num hospital público, num dos 3 hospitais públicos daquela região. Mas havia 10 nos hospitais privados na mesma região. Faleceu aquele dermatologista e aquela região ficou sem médico no hospital público. Mas há 10 dermatologistas nos hospitais privados. A concorrência que hoje está instalada entre o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais privados, que sobrevivem à custa do dinheiro do Estado, do dinheiro que o Estado lhes entrega para fazerem a prestação de cuidados de saúde, que o Estado não pode garantir porque eles lhe levam o pessoal médico, o pessoal da enfermagem, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, um conjunto de profissionais, é um problema seríssimo, e é um problema seríssimo que se coloca não apenas hoje, no imediato, mas que se coloca a prazo em relação à subsistência do Serviço Nacional de Saúde e à qualidade e à segurança que o Serviço Nacional de Saúde continua a assegurar sem paralelo no nosso país. Até a requisição dos médicos, é um aspecto decisivo. Ou nacionalização e esse aspecto é um aspecto decisivo. Mas é isso claro que sugere. As fantasias do Dr. Leitão Amaro são explique lá como é que resolve esse ponto. É óbvio que não. Como é que resolve esse problema? A valorização das carreiras dos profissionais é a primeira medida que tem que ser tomada. Valorização das carreiras, não apenas do ponto de vista salarial, mas do ponto de vista das condições de progressão na carreira, da organização do tempo de trabalho, um conjunto de aspectos que são decisivos para que os profissionais, em vez de optarem por ir trabalhar para os hospitais privados, queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esses aspectos têm que ser resolvidos de forma decisiva. Qual é o ponto de situação em que nós estamos hoje? Nós, se olharmos para a evolução do pessoal no Serviço Nacional de Saúde, nós encontramos uma curva que faz assim e assim. Uma curva que vem dos anos antes dos PECs e do Pacto da Troika e tudo isso, anos em que houve uma queda muito abrupta do número de profissionais de saúde,
com uma recuperação que de 2015 para cá tem sido feita, mas que é insuficiente face às necessidades do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é preciso que o Governo faça a opção verdadeiramente convicta de contratar e reforçar o Serviço Nacional de Saúde com os profissionais que são necessários, se calhar tendo que secundarizar as questões das metas do déficit, porque para haver saúde para os portugueses é preciso fazer investimento e esse investimento tem que ser feito com dinheiro que naturalmente pode sobrecarregar as metas do déficit, mas que têm que ser secundarizadas. A prioridade tem que ser dar resposta aos problemas dos portugueses e aos problemas dos doentes do Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Porque, ao contrário do que diz o António Leitão Amaro, todas as lógicas de privatização funcionam em prejuízo dos doentes. Doentes que têm doenças mais complexas, que exigem tratamentos mais caros e mais complexos e mais demorados, não são tratados nos hospitais PPPs, nem são tratados nos hospitais privados, vão parar aos hospitais públicos. As avaliações, aliás, nós vamos ter uma audição, espero que o António Leitão Amaro não deixe de participar nessa audição, que o PCP requereu ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas há pouco tempo fez uma avaliação de hospitais de parceria público-privadas. Nós queremos saber se o Tribunal de Contas teve em conta ou não as falsificações de dados que alguns dos hospitais PPPs fazem e que de resto estão a ser investigados pelo Ministério Público, nomeadamente por Cascais. Claro. Ainda há pouco tempo tivemos relatos de profissionais de saúde de um hospital PPP, que é o Hospital PPP de Cascais, que disseram que as indicações que tinham no serviço de urgência do Hospital de Cascais era para darem pulseiras verdes às pessoas, mesmo quando elas precisavam de uma pulseira amarela, porque uma pulseira verde, os tempos de espera não prejudicam a estatística do hospital e dessa forma o hospital arrecada mais financiamento do Estado. Isto é uma fraude. Isto é uma fraude e é uma fraude que é feita em prejuízo dos doentes. Doentes que deviam ter uma pulseira amarela para serem atendidos mais depressa, é-lhes dada uma pulseira verde e são atendidos com uma demora maior. Nós queremos saber... Mas aí pode entrar uma fiscalização, não é? Mas repare, mas é que quando hoje se fala na avaliação dos hospitais PPPs, que é extraordinária, nós queremos saber se o Tribunal de Contas teve em conta a fraude que é feita e que investigação é que o Tribunal de Contas fez, ou se o Tribunal de Contas apenas foi olhar para os balanços financeiros e fez uma avaliação dos hospitais PPPs apenas com os balanços financeiros e não quis saber da prestação de cuidados de saúde. Nós queremos saber isso, porque estas denúncias que de resto estão a ser investigadas pelo Ministério Público precisam de ser tidas em consideração quando se fazem apreciações desta natureza. Porque repare, o problema, e concluí só com isto. Ao contrário daquilo que o PSD muitas vezes procura fazer crer, do nosso ponto de vista, a discussão entre público e privado, PPPs ou Serviço Nacional de Saúde, não é uma discussão que fica remetida para uma discussão teórica. É um problema concreto dos direitos dos doentes, do acesso dos utentes à saúde e das condições, da qualidade e da segurança dos cuidados de saúde que são prestados e, em concreto, da verificação de como isto é feito no Serviço Nacional de Saúde em função daquilo que os doentes precisam, nos hospitais privados e nos PPPs, em função dos critérios do lucro, que são os critérios das empresas privadas, serão censuráveis ou não. Na área da saúde, nós consideramos que aquilo que melhor serve os direitos da saúde, os direitos dos utentes à saúde, é haver hospitais que deem resposta às necessidades dos doentes, em vez de estarem preocupados com os lucros ao fim do ano. Bem, se começássemos com isto das PPPs, podia só dizer isto ao João. Quando a realidade não convém, o PCP, no seu Comitê Central, decide criar realidades alternativas. Faz parte da história do PCP já agora e dos movimentos comunistas em mais de um século. Mas, ó João, começou aqui por tentar questionar, colocar em causa as conclusões do Tribunal de Contas. Já agora, siga, a seguir vá para outra entidade pública, que foi a ERSE, que disse exatamente a mesma coisa. Avaliou e fez os rankings dos hospitais em Portugal e nos hospitais da respectiva categoria. Como o João devia saber, nem todos os hospitais têm a mesma categoria e por isso não fazem todos o mesmo tipo de intervenções. E por isso mesmo, nas categorias em questão, os hospitais em PPP aparecem em primeiro lugar. E não foi apenas no Tribunal de Contas, e não é só em dados financeiros, mas também em dados de saúde. Mas já agora, ataca o Tribunal de Contas, a seguir vá para a entidade reguladora da saúde, e já agora a seguir vá para a CSS, a entidade central do Ministério, porque todos dizem a mesma coisa. Mas se o PCP acha que isto é uma grande conspiração... Como é que essas avaliações foram feitas? Já agora, se o PCP acha que isto é uma grande conspiração, pergunta ao seu Presidente da Câmara... Pergunte... Vocês não conseguem ver o TAF. Eu ouvi. Isso é uma questão de conspiração. É uma questão de perceber se há fraude, se os doentes são maltratados para saber as estatísticas, se são enganados, se o Estado é enganado nas estatísticas que são apresentadas, então o Estado não tem que saber nada disso. João, enganar... Então, Mário, que os hospitais podem fazer o que quiserem, enganar as estatísticas, sabe? Nós sabemos quem é que foi, já foi apanhado. João, está uma investigação do Ministério Público em curso. João, vá lá. Eu ouvi, agora faça a favor de ouvir.
falsear estatísticas e martelar números foi o que fez esta Ministra da Saúde, quando antes estava como responsável administrativa, quando martelaram e limparam parte das listas de espera nos hospitais públicos para que elas não aparecessem, para que parecesse que estavam a fazer um melhor serviço. Mas já agora, se o João tem dúvidas dessas avaliações, o que é que diz à posição pública do seu camarada, Presidente da Câmara de Benavente, que veio dizer que algumas insinuações que estavam a ser feitas, designadamente ao Hospital de Vila Franca de Xira, eram infundadas e estavam a procurar denegrir um serviço que funcionava bem. Presidente da Câmara de Benavente, com mais 4 presidentes da Câmara do Partido Socialista. E que disse esse camarada comunista que aquele hospital em PPP serve bem a população. Faz uma avaliação que faz os autarcas, que não é a avaliação que faz com proximidade. É uma avaliação que não é feita do ponto de vista Deixe-me dizer, eu quero concluir. Quero concluir dizendo isto. O PCP repete assim: nós estamos preocupados com os direitos dos utentes. Eu acho que estão mais preocupados com a cegueira ideológica, mas estar preocupado com o direito dos utentes é estar preocupado como é que eles são servidos. E não ter participado durante 4 anos num governo que cortou no investimento público em saúde foi sempre mais baixo do que, por exemplo, em 2015. Sempre abaixo dos 160 milhões de euros. Para concluir, António. Não é, João. Eu vou-lhe dar os números. João. Aliás, a apreciação da Conta Geral de Estado, a apreciação da Conta Geral de Estado feita pelo Tribunal de Contas, Tribunal de Contas. João. Conta geral com um triênio em que o ano 2015 conta para esta legislatura. Conta Geral do Estado, investimento executado. João, eu ouvi, por favor. António, tente concluir, por favor. Investimento executado em 2015, 163 milhões de euros. 2016, 116. 2017, 110. 2018, 132. Juntamos as cativações, juntamos as 35 horas e o caos para os quais os senhores colaboraram. E terminar de dizer assim, para mim defender... Não é cativações de investimento. No princípio da legislatura, aplicaram, João, no princípio da legislatura, foram feitas cativações também sobre os serviços de saúde. Tanto assim é que todos nós, incluindo o PCP, fizemos propostas para as impedir. Por último, preocupar-se com os doentes é preocupar-se não com a cegueira da titularidade de quem gera o serviço, mas com a qualidade com que ele é prestado e já agora custa aos contribuintes. E os melhores resultados, se eles forem para hospitais privados, é isso que nós precisamos. Quando eles são por públicos, e há muitos públicos muito bons, é por públicos também. O problema do vosso discurso é isso, é que vocês têm que inventar números e inventar realidades para justificarem as vossas posições políticas. João, está a brincar comigo. Isto são dados da Conta Geral do Estado, João. Os orçamentos de Estado dos últimos 2 anos não tiveram um tostão de cativações na área da saúde. João, 2016 foi isso que eu lhe disse. Começaram a fazer cativações. João, 2016, desminta lá as cativações de 2016. Não tiveram um tostão dos últimos 2 anos. Desminta as cativações de 2016. Agora afinal já foram as cativações de 2016. O corte do investimento é nos 3 anos e as cativações no funcionamento em 2016. A manobra que o PSD arranjou e as pessoas sofrem. A manobra nossa e as pessoas sofrem. A manobra que o PSD arranjou a propósito do relatório do Tribunal de Contas foi uma manobra muito simples. Foi meter o ano de 2015 na responsabilidade desta legislatura. O ano de 2015 é vossa responsabilidade. E foi um dos anos mais baixos de investimento do Serviço Nacional de Saúde que vocês querem imputar a esta legislatura. Mas deixe-me ainda desmontar ainda uma outra mentireta que o PSD utiliza muito frequentemente para justificar as suas posições, que é esta questão das 35 horas. Aquilo que faz aumentar ou diminuir a prestação de horas de saúde de enfermagem é o número de enfermeiros, não é o horário de trabalho. Porque um enfermeiro trabalhando com um horário de trabalho de 35 horas ou trabalhando de 40 horas, no estado em que está o Serviço Nacional de Saúde hoje e em que não há praticamente profissionais de saúde nenhum que não tenham que fazer horas extraordinárias, a única alteração que produz é que tem que se gastar mais em horas extraordinárias. Porque se não houver mais contratação de enfermeiros, as horas de enfermagem continuam a ser as mesmas. Seja o horário de trabalho de 35 ou seja o horário de trabalho de 40. E, portanto, aquilo que acontece é que por força das substituições, paga-se mais para o mesmo serviço. Por força das substituições que não são feitas a tempo e horas, por obrigações e constrangimentos que as finanças vão colocando, algumas delas nos últimos tempos foram ultrapassadas, mas isso não resolve o problema. Por força do desgaste dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde levam, a maior parte deles, anos e anos e anos de desgaste a trabalhar acima daquilo que seria aceitável e naturalmente chega a uma situação em que até as baixas médicas entre os profissionais de saúde são um problema. E isso
é que provoca o desgaste, a sobrecarga, a acumulação de horas de trabalho a mais do que se devia trabalhar, mas que só pode ser que se resolve, não se resolve nem a alteração do horário de trabalho que permita resolver esses problemas, tal como a diminuição do horário de trabalho não provoca o contrário. Aquilo que verdadeiramente resolve o problema da prestação de mais horas de enfermagem é haver mais enfermeiros, nem a alteração dos horários de trabalho. Eles protestam contra esta maioria de esquerda como nunca tinham protestado. Aquilo que nós temos verificado... Temos de fechar. E concluo. Aquilo que nós temos verificado é precisamente esse problema. É que este governo do Partido Socialista, como coloca acima de tudo o cumprimento das metas do déficit, até para lá daquilo que a União Europeia às vezes vai exigindo, acaba por não fazer um aumento do número de profissionais de saúde, em particular dos enfermeiros, em função daquilo que era necessário e acaba por ficar aquém daquilo que era necessário para resolver os problemas que são profundos em relação a estas matérias. Aliás, este é um dos problemas essenciais e talvez este seja um bom mote para a resolução de um problema estrutural que existe no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que é a necessidade de encontrar soluções, e eu repito aquilo que já tinha há bocado dito ao António Leitão Amaro, soluções de valorização das carreiras profissionais na área da saúde, de todas. 4 anos na maioria e acabam com protestos profissionais como nunca existiu. É esse também o património do PCP. Muito significativo. Património do PCP. Protesto e contestação como nunca nos lembramos na saúde. Só o facto de ter havido milhares de enfermeiros que passaram a ter um salário correspondente ao escalão da carreira de enfermagem, em vez de ganharem menos do que ganhavam os seus colegas que trabalhavam ao seu lado, como vocês os deixaram, só isso foi um elemento muito significativo. Nasceu por causa dos problemas todos. Protestam agora como nunca protestaram. Obrigado, não temos mais tempo. Nós não inventamos, é uma realidade.